Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Adikiano. Nós vamos estar dando prosseguimento, nós vamos estar falando hoje sobre julgamento das nações, prisão de Satanás, reino milenial e a soltura de Satanás. E numa próxima oportunidade nós estaremos falando um assunto que nós deixamos um pouco mais para frente, mas antes de tudo aquilo que nós estamos falando agora, nós vamos estar falando sobre a meretriz, a grande prostituta. Nós vamos estar tirando um estudo somente sobre esse assunto, sobre a meretriz, a grande prostituta. Então nós vamos falar hoje sobre julgamento das nações, prisão de Satanás, reino milenial e soltura de Satanás, ok? O julgamento das nações. Cristo, ele julgará os sobreviventes da tribulação e ele vai separar, ou seja, vai estar separando os justos dos ímpios como ovelhas e bodes. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, Jesus fala sobre isso. Você vai estar separando as nações ovelhas e as nações bodes. E acredita-se que nessa época os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Isso é um pensamento escatológico de alguns estudiosos. Os justos entrarão no reino milenar e os ímpios serão lançados aonde? No inferno. Então, Israel, ele vai entrar no reino milenial ou reino milenar, juntamente com as nações ovelhas, juntamente com as ovelhas. E os cabritos ou bodes, as nações bodes, serão lançadas no inferno. E acredita-se que esses julgamentos das nações irá durar 75 dias. Então, acredita-se que o julgamento das nações irá levar 75 dias. Após o julgamento das nações, teremos a prisão de Satanás. Satanás vai ser preso durante 1000 anos, ou seja, vai ser a amarração de Satanás. Ele será preso, amarrado, usando essa linguagem, será detido e mantido no abismo durante 1000 anos. Então 1000 anos que o diabo vai ser preso, vai ser amarrado, e 1000 anos que a terra vai viver sem a influência do diabo. Reino milenial ou reino milenar ou reino messiânico, como alguns relatam. Como será o milênio? O que vai acontecer durante o período do reino milenar? Após a grande batalha do Armagedon e após o julgamento das nações e prisão de Satanás, ocorrerá o período do milênio, aonde Jesus irá reinar sobre a terra durante 1000 anos. É o que nós vamos estar catalogando aqui. E existem muitas perguntas que são feitas. Vai ter casamento no milênio? Vai ter pecado no milênio? As pessoas irão morrer durante esse período? Esse período realmente é um período literal ou um período figurado? O que vai acontecer no reino milenar? 3 coisas importantes vão acontecer. 3 coisas importantes, entre outras. As 3 mais importantes: a restauração da terra. A terra vai ser restaurada. A terra será governada por Jesus. Jerusalém será a capital do mundo. E quando fala de restauração da terra, o reino milenial de Cristo é algo muito importante para Israel. Por quê? É porque nesse período é que Deus vai cumprir muitas das promessas que ele fez para essa nação. A maioria dos estudiosos acredita o que nós vamos estar falando aqui, sobre essas promessas que foram feitas a Israel. Nós vamos estar detalhando aqui algumas promessas que Deus fez a Israel. Primeiro, aliança abraâmica. Nesse pacto, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E essa nação teria posse da terra. Através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Acredita-se que isso vai acontecer no milênio. Essa questão de todas as nações serem abençoadas. Essa bênção será entregue por intermédio de Cristo. Existe também a aliança palestina. Que essa aliança palestina é uma aliança da extensão
da aliança abraâmica, onde Deus mostra com mais detalhe sobre a terra o que vai acontecer. Moisés ele profetizou uma restauração de Israel, que iria abranger o seu arrependimento. Israel se arrepende da tribulação, se volta para Deus, e o retorno do Messias, o retorno de Deus. Moisés fala retorno de Deus, mas é o retorno do Messias. O que mais vai acontecer nesse reino milenial? Além dessa questão, Moisés fala, o livramento do cativeiro, a renovação espiritual, a prosperidade e a bênção. E tem a terceira promessa, que é a aliança davídica. Nessa aliança, Deus prometeu que todos os reis de Israel seriam da aliança de Davi. E o trono sempre seria passado perpetuamente pela família de Davi, ou a família davídica, os descendentes da tribo de Judá, e sendo que um desses reis reinará sobre a nação como um todo. Então, acredita nessa parte que o rei vai reinar como um todo sobre toda a nação, ou nações, é Jesus. Outro ponto da promessa é a nova aliança. Essa nova aliança não é o Novo Testamento, como alguns pensam. Como muitos dizem, trata-se de uma aliança no milênio. Deus estabelece um novo coração para Israel, uma conversão, um arrependimento genuíno e autêntico. E esse coração já convertido vai ser estabelecido sobre o sacrifício de Cristo. Eles vão realmente acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus veio, que Jesus ressuscitou o terceiro dia, foi assunto ao céu. Então, tudo isso eles vão desfrutar nesse período do reino milenial. Reino milenial, existem várias correntes de pensamento, de interpretação do reino milenial. Existe a interpretação e a linguagem pré-milenista. Essa linha de pensamento entende que as interpretações das profecias sejam literais. E nós acreditamos assim. A vinda de Jesus procederá, o seu reino de 1000 anos, em companhia de seus remidos. E aqui eu quero catalogar alguns pontos aqui importantes para o nosso entendimento. Acredita no cumprimento futuro, literal, de todas as profecias apocalípticas. Nenhuma profecia do Apocalipse que se refere à igreja ou ao nosso tempo, tudo se cumprirá após o arrebatamento. Irá existir no futuro um reino literal de 1000 anos, esse que nós estamos falando aqui de Cristo realmente. Então, essa visão pré-milenista acredita em tudo isso. Cristo reinará pessoalmente na terra com seus santos, Jerusalém será a capital. E essa corrente, nós estamos falando pré-milenista, de pensamento, é a mais aceitável. Lembrando que nós somos assembleanos e nós acreditamos nessa linha de pensamento. Eu acredito piamente nessa linha de pensamento. Arrebatamento da igreja, período tribulacional, volta de Cristo, a segunda parte da segunda vinda de Cristo, e reino milenar, ou reino do milênio, e depois batalha final, o grande trono branco de Cristo, novos céus e nova terra, e a Jerusalém ataviada. Então nós acreditamos nesse ponto aí. Existe outra linha de pensamento dos pós-milenistas. Essa linha de pensamento acredita que já estamos vivendo o milênio. Então eles acreditam nisso, nós não. E eles defendem que Jesus voltará após o milênio. Então eles acreditam que Jesus não irá voltar antes do milênio, na batalha do Armagedon. Eles acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio. Então esse é o pensamento deles. Nós não acreditamos nisso. Existem os amilenistas. Essa linha de pensamento acredita que as profecias são simbólicas. O milênio é algo simbólico e não deve ser entendido como literal. Acredita que quase todas as profecias do Apocalipse já se cumpriram no passado, principalmente durante o período romano. Então, quem acredita nessa linha de pensamento amilenista são os preteristas. Os preteristas, eles acreditam que no período
de Domiciano, ele converteu o Império Romano todo ao cristianismo. Então eles acreditam que esse período todo corresponde ao milênio. É algo simbólico, aonde teve paz durante um período, não teve perseguição contra os cristãos, contra os novos convertidos. Então eles acreditam nessa linha de interpretação. Essa linha de interpretação preterista força muito a barra. É muita forçação de barra. E você vê que não tem sustento, não há base, não há sustento na escritura sagrada. Nós acreditamos no pré-milenista, pós-milenista sem pensar, e a milenista também sem nem pensar. Então, nós não acreditamos dessa forma aí. A queda, após a queda, ou seja, a queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado. E aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumiu o reino milenial. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 23. A terra será governada por Jesus e o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9 fala sobre isso. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos os reinos desse mundo serão efêmeros. Mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis, que é Jesus. Todos os povos estarão diante dele. Durante o período milenial, a terra será governada por Cristo. Nós, igreja, que fomos arrebatados, nós iremos cooperar com Cristo nesse reinado milenar, como sacerdotes e príncipes. Jerusalém será a capital do mundo. Durante o período milenial, Jerusalém será o centro político e espiritual. Isaías capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Isaías capítulo 60, versículo 3. Biblicamente, a Palestina é o centro da terra. Geograficamente, vai ser o centro de adoração de todos os povos. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências, caso não reconheça Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículo 16, versículo 17 relata isso. O governo de Cristo será no milênio em 3 pontos. Jesus governará com seus servos, nós, a igreja, os santos. A igreja reinará com Cristo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. A nova Jerusalém vai ser o centro do mundo. Jesus governará com seus servos. O governo de Cristo será um governo teocrático, isso é, governado por Deus, vindo do céu. Será implantado sem a mão do homem, que é corrupta. Seu reino jamais passará a outro povo, será eterno. Tudo que ainda resta de estruturação dos impérios, reinos de governo, será aniquilada e substituída pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre toda a terra. Paulo escreveu a Timóteo capítulo 1, versículo 17 a respeito disso. As palavras do salmista dão uma declaração no Salmo 96 sobre o cumprimento da implantação do reino milenial de Cristo sobre toda a terra. Salmo 96, versículo 7 até o versículo 13. Isaías capítulo 33, versículo 22. A igreja vai reinar com Cristo. Nós falamos Apocalipse capítulo 20. Existem algumas perguntas sobre esse reino, né, sobre essa questão de ajudar a reinar. A igreja vai reinar com Cristo? Como será esse reino? Apocalipse capítulo 3, versículo 21 fala o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentarei com meu Pai no trono celestial, no trono aqui na terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes,
E eles reinarão sobre onde? Sobre a terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para quem? Para Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes para Ele. Está nesse versículo aqui. O reino será universal no mundo todo, tudo bem. Mas Israel, onde está e como será? A posição da igreja no período milenial é de esposa ao lado do esposo. A esposa da igreja será a princesa, será a noiva, ao lado do rei Jesus. A igreja reinará com Jesus. A igreja terá uma grande autoridade nesse período, além de julgar o mundo com Cristo. Os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar os santos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Israel no reino, como será? Tendo Cristo como seu Messias e cabeça, Israel se tornará a nação líder do mundo. Não mais como cauda, mas sim com destaque com Cristo. E como será essa hierarquia? Como será esse governo aí? É muito sólido a ideia da hierarquia no reino milenial. Jesus será o rei. Israel vai ajudar como nação principal. Importante também elencar quem vai participar desse reino. São 3 grupos de pessoas que vão participar desse reino. Primeiro, a igreja, os salvos em Cristo, os remanescentes, aqueles que são considerados nações ovelhas, que estarão do lado de Israel, eles também entrarão no milênio, juntamente com Israel. Então a igreja estará lá, mas não receberá influência do pecado, de nada disso, vai reinar como reis e como sacerdote. Os remanescentes, que são considerados as nações ovelhas, Israel, irão participar desse milênio, ok? Haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías 54, versículo 13. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Isaías 32, 15. Será um verdadeiro avivamento mundial. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 24 fala também sobre isso. Isso responde a grandes perguntas. O Espírito Santo vai atuar durante o milênio? Sim. Ele vai atuar na grande tribulação, no período tribulacional, de forma esporádica, e também no milênio ele vai atuar plenamente. Ele vai atuar no reino milenial. Haverá paz nesse período, não uma falsa paz, como o anticristo falou que ia ter uma paz, mas foi uma falsa paz. Isaías capítulo 65, versículo 23, fala sobre tudo isso. Isaías capítulo 2, versículo 4. A justiça e verdade nesse período serão plenas. Isaías capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. A terra será transformada. Os animais selvagens vão perder a sua ferocidade. Vão voltar como era no princípio, lá no Jardim do Éden. E poderão conviver harmonicamente com o ser humano. Isaías capítulo 11, versículo 6 até o versículo 8. A maldição da terra por causa do pecado irá desaparecer. Vai desaparecer essa maldade que entrou na terra. Não haverá necessidade de colocar veneno, produtos para poder acabar com as pestes e com as pragas. Porque essas pestes e essas pragas não vai existir no período milenial. Haverá saúde e prosperidade para todos. As pessoas vão viver durante 1000 anos. Vão viver sobre 1000 anos. Característica geral desse milênio: um reino milenial material com duração de 1000 anos. Isso aí é certo. Satanás estará preso. Jesus reinará com cetro de ferro. Vida longa. Real, concreto e visível. Paz universal. Então tudo isso vai acontecer no reino milenial. A topografia, o solo, será alterado. Isaías capítulo 14, versículo 4. As chuvas cairão trazendo bênçãos. Isaías 41, versículo 18. Ezequiel 34, 26. Joel capítulo 2, versículo 23.
As fontes e mananciais de águas serão abundantes. Isaías capítulo 47, versículo do 1, versículo 11. E Zacarias 14, 8. A terra produzirá abundantemente. Isaías 32, 15, 35, 1. Ezequiel 47, 12. E Amós capítulo 9, versículo 13. Haverá paz e justiça em plenitude. Isaías 32, 16 em diante. Haverá paz até na criação, de modo geral. Isaías 11, do 6 ao 9, Romanos 8, 19, 21. Ainda haverá pecado? Sim. Isaías 65, 18, 20, Lucas 19, 11, 27. Mas não vai ser tolerado. Aquele pecar vai sofrer as penas duras, vai ser morto. Novo tempo e sacrifícios memoriais. Os salvos estarão em glória com o seu Salvador. Então o período milenial, irmão, vai ser um período maravilhoso, um período glorioso. Após o milênio, Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Ele vai enganar multidões. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Ele vai promover rebelião. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, perdão. Os rebeldes serão mortos, queimados. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Satanás será lançado no lago de fogo com um sopro só de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ele vai ser lançado aonde? Vai ser lançado no lago de fogo. E quem estará no lago de fogo? Que irão inaugurar o lago de fogo? A primeira besta que surge do mar, que é o anticristo, e a segunda besta que surge da terra, que é o falso profeta. Esses dois vão inaugurar o lago de fogo. E Satanás vai fazer companhia com eles lá no lago de fogo. E depois de tudo isso, terá o quê? O grande trono branco de Cristo, aonde a morte dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, aonde todos serão julgados, não a igreja está salva, mas todos aqueles que se aliaram a Satanás, todos aqueles que fizeram a vontade da carne, vão ressuscitar e vão ser julgados. E os nomes que não tiverem escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde está o diabo e as duas bestas. A morte e o inferno também serão jogados dentro do lago de fogo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E nós depois estaremos falando sobre a grande meretriz, a grande prostituta. E depois estaremos falando sobre a batalha final, né, onde Satanás vai ser vencido por Deus. Nós só falamos rapidamente, mas não abordamos com propriedade esse assunto. Vamos estar falando dessa batalha final. Depois do grande trono branco de Cristo. Depois novos céus e nova terra e a nova Jerusalém. Que Deus te abençoe poderosamente.